Bom, pessoal, boa noite novamente. Vamos dar início à nossa aula e vamos fazer a subida vibratória. Muito bem, então, gente, vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos nos desligando um pouquinho das coisas lá de fora e vamos acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente e coração, ficando mais tranquilos e mais serenos. E vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, Princesa Isabel e os negros, a Samihia e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armando, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também nosso querido Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo. Saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem os seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, e que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Saudando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa aula para todos. Ok. Bom, gente, então, eu vou passar agora para vocês a lição para a próxima aula. Na próxima aula, pessoal, é o seguinte. Nós vamos fazer 2 aulas em uma, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês a lição 26 e a lição 27. Vocês vão ter 2 lições para estar fazendo, para apresentar na próxima aula, pessoal. Nós vamos juntar as 2 aulas da semana que vem, são temas bem relacionados que a gente já discutiu antes, referente a esses temas, tá? E aí, então, vocês vão precisar fazer 2 lições na próxima semana, que aí nós vamos estar passando as 2 lições também, ok? Então, vamos começar com a lição 26. Vamos lá.
Ler diariamente a lição 6, experiência doméstica do sinal verde. Está na página 12 da apostila. Experiência doméstica. Vocês vão perceber que tanto o texto da aula 26 e o texto da aula 27, eles são complementos também, tá? Então, vamos fazer o da aula 26 primeiro. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa do mestre, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigramas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro condizem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Como a gente já tratou antes sobre a família, né, o ambiente doméstico, a gente já havia falado antes que é no próprio lar que acontece o nosso maior aprendizado, certo? E lá também que a gente sabe que nós estamos aonde nós devemos estar e convivemos com as pessoas que devemos conviver. Então, por isso que é necessário que a gente faça do nosso ambiente doméstico um local de aprendizado e de crescimento também, certo? Então, é importante saber ouvir, né, como o próprio texto fala, educar, né, como ele fala, né, dar educação espiritual aqui, né, para os filhos que são idades, digamos assim, menores, porém, aos adultos nós temos que saber respeitar a individualidade de cada um e o entendimento de cada um, certo? E deixar livre para as escolhas deles. É claro que, assim, a gente sabe que não é fácil isso, né? Porque você vê o outro fazendo alguma coisa, né, que você considera errado ou não correto, enfim, mas é um livre-arbítrio que a gente precisa respeitar e deixar que isso siga, né? E uma outra coisa também que é preciso, o texto nos fala, né, é que a gente tem que primeiro aprender a desenvolver dentro da própria família, certo? As nossas mudanças, né? Seria a parte da tolerância, a parte da paciência, certo? Dentro do ambiente doméstico que a gente precisa desenvolver isso. Por quê? Porque é um dos nossos maiores desafios e também é o que o próprio texto nos diz. Se você não consegue, dentro desse ambiente, com as pessoas mais próximas, e você tem um relacionamento e fazer isso, como que você vai conseguir expandir isso para o seu próximo? Então, é um texto assim para se pensar a respeito e para tirar esses aprendizados, essas lições, certo? Então, o ambiente, geralmente a gente fala, né, assim, a casa, né, cada um tem
Cada um faz ali a sua decoração, faz o seu imóvel conforme a sua personalidade, certo? E aqui ele nos fala assim, sem desperdícios, né? Você faz aquilo conforme para você, né, ser algo mais agradável, mais aconchegante, mas nunca buscando, né, o desperdício ou buscando os exageros, que na verdade não é esse o propósito do lar, certo? Então, o primeiro texto, né, que vocês que a gente está falando hoje é sobre a experiência doméstica, tá certo? Gente, alguma dúvida, alguma colocação a respeito? Gostariam de passar alguma coisa? Tranquilo? Então, vamos para as questões. Item 2. Transcrever o parágrafo que você mais precisa trabalhar, indicar o que faz para melhorar. 3. Meditar e posicionar-se. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? 4. Atenção. Reflita e registre no caderno o trabalho de crescimento espiritual que faz em favor de si mesmo. 5. Afirmação. Sou tolerante sempre. Vamos todos? Sou tolerante sempre. Sou tolerante sempre. Sou tolerante sempre. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida referente à lição? Belezinha? Então, tá bom. Então, agora nós vamos passar para a lição 27. Então, vamos lá. Leia diariamente a lição 7, parênteses difíceis do sinal verde. Tá? Ela é a próxima, aqui na página 12 da apostila, ela está embaixo da experiência doméstica que a gente acabou de ler. Então, vamos lá. Eu falei que uma ia complementar a outra, né? Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam um com os outros, sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Quando a gente fala sobre os parentes difíceis, né, que a gente já havia discutido isso antes, certo? São, na verdade, digamos assim, resgates de vidas passadas, né? Assim que nós acabamos, assim, tendo essa convivência com essas pessoas, provavelmente por quê? Porque no passado, alguma coisa nós fizemos para que elas tenham essas atitudes conosco. Então, é muito interessante a gente começar a pensar, né, a respeito disso, porque eles também nos ensinam muito nessa relação que eu já havia falado para vocês, da tolerância, da paciência, certo? E da compaixão, que a gente precisa desenvolver e tentar buscar os entendimentos, certo? E das situações, trabalhar da melhor forma possível. Porque o que o texto nos diz é que não adianta a gente se livrar do problema, certo? Nós temos que enfrentar
aquilo que está acontecendo, tentar amenizar as situações, certo? E, como o próprio texto diz, quando os débitos já tiverem sido, digamos assim, cumpridos, então aquela situação ela vai se encaminhar naturalmente por si só. Então, é sempre aquele ditado, né? Você não errou de endereço, né? Você não está na família errada, você não está no local errado. É aquilo que você precisa aprender, que você precisa evoluir, que você precisa resgatar. Então, esses processos. É claro que tem situações que fogem, às vezes, do controle, porém, é sempre procurar agir, certo? Através dos ensinamentos, para que a gente consiga superar essas situações. Então, pessoal, vocês percebem que tanto um texto como o outro, eles meio que se complementam, certo? De uma lição com a outra. Então, vocês não vão ter problema para estar desenvolvendo as lições, certinho? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o texto, alguma pergunta? Não, né? A gente já tratou disso, né? No T2 e outras aulas, então está bem tranquilo para estar desenvolvendo, né? Vamos para as questões agora. Item 2. Transcrever o parágrafo que mais precisa trabalhar e posicionar-se. 3. Meditar e responder as questões. A. Você já consegue entender um parente difícil? B. Como é seu relacionamento com um familiar difícil? 4. Afirmação. Sou sereno e disciplinado. Vamos todos? Sou sereno e disciplinado. Sou sereno e disciplinado. Sou sereno e disciplinado. Muito bem. Então, agora vamos para a correção da lição que vocês fizeram para a aula 25. Alguma dúvida? Não, né, pessoal? Tá tranquilo, né? Tá bom. Então, vamos corrigir a lição de vocês. Lição para a aula 25. Ler diariamente a lição 4. Viver melhor, respostas da vida. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e posicionar-se. Muito bem. Então, vamos começar hoje. Vou começar pela Lúcia hoje. A Lúcia não esteve conosco semana passada. Então, eu não consegui entrar, meu laptop não aceitou a senha. Aí você vê, hoje a senha é a mesma e foi tranquilo. Não sei o que aconteceu. Bom, então vamos lá. Transcreva o parágrafo que mais o tocou e posicionar-se. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Escolhi essa frase porque preciso entendê-la melhor. Se uma pessoa não tem nenhuma alegria, ela se torna amarga e só consegue enxergar escuridão e sofrimento na vida. Como pode, então, uma pessoa assim doar alegria se ela não é alegre? Então, a minha resposta foi mais uma pergunta. Você não doa aquilo que você não tem. Pelo menos eu não consigo ver isso. Então, na verdade, Lúcia, o que ele quis dizer aí, né, é um sentido um pouco diferente, tá? Ele quis dizer, assim, que você não tem ela, digamos, concretamente. Uhum. Né, que nem, aquilo que você adquire, por exemplo, que você pode comprar. Então, você pode não ter alegria naquilo que é concreto, né? Mas você pode distribuir alegria, certo? Então, na verdade, tudo que for relacionado a sentimentos, digamos assim, né? Você não tem aquilo concretamente, mas você tem aquilo como expressões, né? Que você vai... Então, o texto, ele quis dizer dessa forma, mas realmente... É o sentido como você lê que você não entende
né? Então você precisa é nessa percepção que ele quis dizer isso, viu, Lúcia? Então realmente deixa esse questionamento, porque se você realmente é isso que você falou, se você for parar para pensar, né, eu dou aquilo que eu possuo, né, verdade? Eu tenho amor no coração, eu vou poder doar amor. Se eu não tenho, eu não vou doar. Isso é verdade. Né? Então, mas é o sentido que o texto deu. Então, às vezes, os textos, eles têm uns sentidos, assim, que a gente fica meio perdido na compreensão, porque eles são passados por quê? Pela espiritualidade. Então, algumas coisas a gente não entende assim, mas ele quis dizer nesse sentido, tá, Lúcia? Tá certo, obrigada. Foi por isso que eu escolhi. Porque eu li, falei, não, essa aqui tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Então é essa que eu vou escolher. Muito bem, Lúcia. Valeu. Ok. Will, você fez a lição? Sim. Fala para nós. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e posicionar-se. O parágrafo que eu escolhi é esse. Seja feliz fazendo o outro feliz. Ou seja, a felicidade não pode ser única. Ninguém é feliz sozinho. A felicidade plena depende de todo o universo. Muito bom, Will. É isso mesmo. Você fazendo o outro feliz, você se sente feliz também. Realmente. Com certeza. Uma completa a outra. Exatamente. Ok. Continuando aqui. Rogério Conduta. Transcrever o parágrafo que te mais tocou, posicionamos. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela. Acredito que sempre que doamos algo ao nosso mundo ou ao próximo em dificuldade e nos esforçarmos para que essa doação seja boa e positiva na vida de alguém, essa energia, de alguma forma, acabará retornando para a gente. Então, me empenho ao máximo, desejando o melhor, pois é isso que eu gostaria de receber de volta. Muito bem, Rogério. Mande o que for de positivo para voltar também. Isso mesmo. Sueli. O meu também tem uma interrogação. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você, que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamamos mortos estão em paz gratuita, engano seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Aí eu respondi. Só agora eu entendo que é assim. Sempre achei que morria, tinha paz. Acabou. Então, agora a pergunta. A minha mãe dá muito trabalho psicologicamente. Para nós, então, se ela morrer primeiro, vai continuar dando trabalho? Então, nós não vamos ter paz, misericórdia. Não, na verdade, não é esse tipo de trabalho, Sueli. É que, na verdade, é o seguinte, é isso que você falou. Quando a pessoa desencarna, né? Todo mundo fala assim, agora ele vai descansar, né? Ah, descansou, desencarnou, descansou. E a gente sabe que não, porque tanto no plano
desencarne. Então, depois que o que vocês passaram aqui com ela, certo, foi o necessário. Depois, quando ela não estiver mais aqui, né, não quer dizer que ela vai vir atormentar vocês à noite, tá, Sueli? Nossa, Né? de noite e de dia. Na verdade, vocês têm que fazer muita oração por ela para que ela consiga uma elevação, para que ela consiga os entendimentos depois que ela se for, tá? Então, na verdade, é isso, porque ela vai ter que buscar o aperfeiçoamento dela também lá no plano espiritual. Certinho? Tá. Obrigada. Tadeu? Tá. Exatamente, tá vendo? Às vezes, aquilo, né? Eu não sei se eu estou ajudando, né? Enfim, mas parece que foi direcionado para acontecer, né? E isso realmente faz a diferença para o outro, mesmo a gente achando que não fez nada, né? Muito bom. Tem umas histórias bem emocionantes mesmo a respeito disso. Valeu, Tadeu. Eliana. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, engano seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Sempre acreditei que nós aqui, ou do outro lado da vida, somos os mesmos. Nossas propostas e propósitos são os mesmos também. Somos, em nossa essência, pura energia. E para que consigamos vibrar constantemente nessa energia de luz, o amor incondicional deve ser e estar no topo de nossas aspirações. Para que esse amor incondicional flua livremente em nós, devemos começar aqui o nosso trabalho para com todos que nos cercam. Sinto que a diferença do estar aqui na Terra é aprender com a dor do corpo, pois muitas das vezes ela é o caminho para o nosso aprendizado, assim como a dor moral e emocional. Só precisamos estar atentos para perceber o que quer nos mostrar. Quando deixamos a Terra, nos libertamos da carcaça, mas será que estaremos libertos de nós mesmos? Do que acreditamos que somos? A jornada continuará, e do lado de lá o trabalho continuará, até que entendamos o propósito do nosso Criador, que acredito ser o amar incondicionalmente. Nossa, estava inspirada, Eliana, parabéns. Uau, e é isso mesmo, Eliana. É aquilo que a gente fala, a nossa busca é por isso mesmo, é pelo amor, né? Chegar nesse estágio. Parabéns. Samuel. Depois da resposta da escritora aí, eu vou ficar até sem sentido, né? Fazer o quê? Vá. Transcrever o parágrafo vai se tentou. E quem serve só para si,
não serve para os objetivos da vida. Porque viver é participar, progredir, elevar e integrar-se. O ser humano encarnado, Samuel, tem como objetivo principal na vida terrena é ajudar ao próximo como a si mesmo. Necessitamos ajudar o irmão para progredir em seu desenvolvimento espiritual, para se elevar aos planos espirituais superiores da casa espírita e integrar com a nossa comunidade. Ok? Muito bem, Samuel, é isso mesmo. Caridade. Silvana. Eu escolhi o mesmo que o Samuel. Não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar e integrar-se. Penso que ninguém sobrevive sozinho neste mundo. Nós precisamos um dos outros. Para progredir, necessitamos do outro. Para compartilhar experiências, dividir aflições e alegrias, aprender com os erros que todos nós cometemos e com as imperfeições que possuímos. Ser participativo e integrar-se nos trabalhos em prol do outro só nos faz crescer espiritualmente e nos leva à elevação e à paz interior. Colocar o bem comum à frente do bem individual nos faz crescer moralmente e nos faz entender que a vida é uma bênção dada por Deus a seus filhos e que a todos é dada a oportunidade de servir, crescer e ser feliz. Muito bem, Silvana. A outra que estava inspirada. Parabéns. Obrigada. A gente percebe mesmo, né, como é bom poder ajudar, né? E aquela frase que a gente sempre ouve, né, que a gente agradecer por servir ao invés de ser servido, né? Isso é muito bom mesmo. Isso, sim, realmente, parabéns. Acho que dá tempo. Vamos para a Mari. Oi, o meu também. E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é para participar, progredir, elevar e integrar. Acredito que aqui estamos para evoluir, aprender e ser melhores. Porém, ninguém consegue nada sozinho. Devo amar e respeitar meu próximo primeiramente. E com isso, ser ajudada e ajudar o meu próximo também. Seja quem for e o que for, devemos sempre servir e crescer. Isso mesmo, muito bem. Você viu que um vai complementando o outro aí, parabéns. Então, viu? Bom, o Rogério e a Leonie estão de ouvintes hoje. Gente, olha, muito obrigada por vocês estarem participando. Estou muito feliz, tá? De vocês estarem ouvindo a aula. Então, vamos para... Eu que agradeço, Renato. Fez bem pra gente. Ainda deu tempo, deu uma corridinha, chegamos em tempo. Até comecei a fazer a lição no domingo. Joia. Não deu para continuar. Foi muito difícil. Desculpa. Tudo bem. Não, tudo bem. Não se preocupe. Então, vamos... Deixa eu ver, falta 2 minutos. Será que... Cadê? Melhor abrir? Já foi tudo. Aí a gente já... Isso, aí continua. Item 3. Pensar, meditar e escrever posicionando-se. Quais as indicações que a lição 4 dá para você viver melhor? Então, vamos lá. Pode ser a Mari mesmo. Aí eu. As indicações são ajudar, servir, amar e respeitar o meu próximo. Cuidar de tudo ao meu redor, para que assim outras pessoas se beneficiem também. Levar a vida leve, ser feliz, buscando a paz. Muito bom. Deixa eu ver aqui.
Samuel, você fala a sua? Ser feliz é estar de bem com Deus, com a família, com os amigos, independente dos bens materiais. Fazer os outros felizes, proporcionar aos nossos irmãos amor, carinho e fraternidade, seja para quem for, rico, pobres ou sem tetos. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ok? Muito bom. Vai. Lúcia, fala a sua para nós. Então, eu estava escolhendo aqui, porque como a pergunta era quais as indicações, eu escolhi 3. Eu estava lendo para dizer qual que eu ia falar. Uhum. Ok. Deixa eu só ver uma coisinha. Seja feliz fazendo os outros felizes. Sempre que fazemos ou dizemos algo que deixa alguém feliz, a felicidade que podemos sentir é ainda maior. Sorrir para um desconhecido, receber de volta o sorriso dele, enche nossa alma de paz e de luz. É porque se for ler tudo, é bastante coisa. Tá joia, Lúcia, valeu. Então, vamos lá. Mais alguém gostaria de ler a letra A? Letra B. Analisar e comentar por escrito, posicionando-se. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce nos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Will. Eu? Isso, você. Então, vamos lá. Ai, meu óculos. Vou deixar aqui, onde eu coloquei. Analisar e comentar por escrito, posicionamos, né? Isso, letra B. Isso. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce nos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Eu entendi que a felicidade é real e não uma ilusão, mas ela depende de nós mesmos, do nosso dia a dia, atrelado sempre à felicidade dos outros. Ok, Will. Muito bem. Sueli, você fala essa para nós? Para ser feliz, não é querer e pronto. É construir aos poucos com amor e respeito e bondade, com todos, e muita paciência. O que mais eu tenho que ter paciência, né? Isso, Sueli. Não é, eu vou ser boa, eu vou ser feliz. Não, é devagar, vendo o que está errado, o que está certo, né? Tentando não fazer algumas coisas e vai melhorando. Sim, é os aprendizados, Sueli. É. Por aí mesmo. Tadeu, você lê essa para nós? Sim, exatamente. Já demos o primeiro passo. Mais alguém gostaria de falar? Sim, eu gostaria. Oi, pode falar, Samuel. Ok. A felicidade é um trabalho árduo, cansativo e diário, que cada irmão encarnado tem por objetivo durante sua permanência no planeta Terra.
todos os irmãos devem praticar o bem aos seus irmãos necessitados da comunidade. Exemplo, meu exemplo. Primeiro, participa do Conselho Deliberativo e Fiscal da Guarda Mirim de Rio Claro, onde estuda-se e treinamos 400 jovens carentes para a colocação no mercado de trabalho de menor aprendiz. 2. O ECC, que é da Igreja Católica, Encontro Casais com Cristo, ajudamos muitos anos com doações de alimentos, brinquedos, o GAC, Grupo de Apoio às Crianças com Câncer. E hoje, atualmente, eu faço parte da loja maçônica Perseverança e Vigor, da qual sou tesoureiro. E a nossa loja colabora, doa fraldas e leite em pó para o Clube de Mães da Paróquia do Bom Jesus. Plantando, se colhe a felicidade. Ok? Muito bem, Samuel. Ajudando, fazendo a caridade que a gente consegue, né? Ser feliz. Muito bom. Mais alguém gostaria de ler? Então tá. Fala, Silvana. Renata. Posso ler a minha? Esta frase define bem que a felicidade não está no que você tem, compra ou acumula. Isso é apenas matéria que um dia se deteriora, quebra e se acaba. A verdadeira felicidade está nas boas ações, bons sentimentos, em tudo que você faz de coração aberto, com amor, com alegria, com prazer, sem pensar se lhe trará algum retorno, apenas pelo simples fato de fazer o outro feliz. Este é o verdadeiro sentimento de felicidade, que não tem prazo de validade e nem de vencimento. Muito bem, Silvana, é isso mesmo. Eu vi uma frase que falava assim, que ser feliz, na verdade, é ser e não ter. Então, a felicidade, ela é a essência, não é o concreto, né? Então, realmente, é bem por aí mesmo. Muito bem, gente. Bom, continuando aqui. 4, vivência da semana. Analisar durante a semana o que você espalha à sua volta. Posicionar-se por escrito. Rogério, conduta. Busco espalhar o bem, confortando quem necessita, se não com recursos materiais, por limitações financeiras momentâneas, mas com palavras gentis e confortantes, que irão ajudar a erguer aqueles que estão se sentindo caídos na vida. Podemos confortar as pessoas sem mesmo ter recursos para isso. Né? A caridade, ela pode ser não só um ato, como pode ser também umas palavras de conforto, onde você consegue elevar o estado de espírito de uma pessoa, de um conhecido, ou até mesmo de alguém que você esbarrou pela vida. Ok, Rogério, é isso mesmo. Foi aquilo que o Tadeu falou, né? Foi com uma palavra que o amigo conseguiu fazer com que o outro não se suicidasse, né? E realmente, a caridade, ela independe do que, né? De como, da forma. Muito bem. Mari, você fala a sua? Tá difícil ligar o negócio aqui hoje. Da vivência, né? Isso. Então, tento sempre espalhar amorosidade, felicidade, humildade, respeito acima de tudo. E nesta quinta foi comemorado o Dia do Médico Veterinário. E pude perceber que tudo que fazemos com o coração e a honestidade, recebemos com muito amor e carinho. E nesta data me senti muito especial. E pude ver que estou sim no caminho certo.
claro, existem dias que não estamos bem, mas hoje percebo e tento ser diferente. Parabéns, Mari, pelo seu dia. Eu não participei da aula, né? E aí eu estava lendo a lição no começo da semana. E aí, na quinta-feira, foi um dia muito especial, assim, né? Até bolo eu ganhei lá do povo, lá do Grupo Amor. Então eu falei, poxa, eu acho que a gente... Não é que a gente faz as coisas esperando nada em troca, nunca fui assim. Mas de ver a lição, de ver a vivência, de ver esse dia que para mim é um dia especial, me senti mais amada do que no dia do meu próprio aniversário. Legal. Então, eu fiquei muito contente, deu certo com a lição. Então, tá bom. Bom. Eliana, você pode falar a sua? Procurei espalhar paciência e compreensão às situações que surgiram à minha frente. Procurei olhar a todos com muita amorosidade. Muito bem. Ok. Mais alguém quer falar a vivência? Então, tá. Então, vamos para a afirmação. Minha vida está nas mãos de Deus. Ok. Lúcia. Renata, quando você falou na 3B, se alguém queria falar, eu posso ler a minha? Voltar para 3B, analisar e comentar por escrito? Aí depois eu vou para a afirmação. Pode ser, pessoal? Porque eu depois vou ouvindo as outras, achei uma coisa interessante. Bom, a felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Os bens que espalhamos são provenientes das pessoas que somos, tristes ou alegres, positivas ou negativas, entusiastas ou derrotistas, etc. Se somos pessoas de sentimentos bons e positivos, seremos pessoas felizes, e assim sendo, espalharemos felicidade. O lado material da vida também é importante. Aí eu me peguei um pouco aquele negócio que dinheiro não traz felicidade. Então, esse lado material é que nos sustenta. Quem pode ser feliz sem uma casa para morar e sem comida para manter seu corpo físico? O dinheiro, quando bem usado, pode trazer felicidade. No meu caso, eu fico feliz em poder sustentar a mim mesma, aos meus pets e ainda poder ajudar outras pessoas e outros pets. E agradeço a Deus e a Nossa Senhora por isso todos os dias, pois é dinheiro resultante do meu trabalho esse do qual gosto muito. E por isso também agradeço todos os dias. Então, para a gente que está numa situação confortável, é fácil falar, dinheiro não traz felicidade. Essas pessoas estão sem emprego, que não podem pagar aluguel, que vão para a rua, não têm o que comer. Para serem felizes, depende primeiro do material. É um lugar para morar, é uma roupa para vestir, é uma comida principalmente. É só a gente ver, quando a gente está com fome e come, a gente fica feliz. E não precisa ser uma fome assim de dias, né? Então, a gente tem que ver o dinheiro com o lado bom, quando bem usado, sem ganância, sem usar para ficar acumulando coisas e coisas e coisas, mas que traga benefício para nós e que possa trazer benefício para as pessoas também, né? Como uma vez eu comentei, eu ajudo amigas que não têm condições de manter os bichinhos delas, e de forma indireta eu estou ajudando essas pessoas também, né? Inclusive com palavras, com conversas. Então, para eu poder ajudá-las, eu tenho que ter dinheiro. Então, isso me faz feliz. É isso que às vezes a gente tem que pensar, que isso que eu queria colocar, depois falar, a hora que der uma chance eu vou falar. Que o lado material também é importante. Senão, como é que a gente faz? A gente tem que manter o nosso corpo, manter a nossa vida material, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Sim. Você quer falar? Não pode falar. Não, eu vou deixar você falar. Não, Lúcia, tem isso que você colocou, sim, ele é importante, mas não em primeiro plano. Não, de jeito nenhum, nem acho que seja.
a parte moral ela tem que estar sempre em primeiro plano. Não quer dizer que a pessoa que não tenha nada, ela não seja feliz, tá? Isso depende também muito da evolução de cada um. Mas, na realidade, a prova para quem tem a fortuna é muito maior do que para aquele que não tem nada. E tanto que a gente viu passagens aí da época de Jesus, quando ele foi buscando os apóstolos lá, alguns deles largaram tudo e foram sem nada atrás de Jesus. Não, com certeza, eu não acho que o material está em primeiro lugar de forma alguma, mas a gente só não pode, assim, desprezar como se fosse uma coisa vil. Ele pode se tornar vil dependendo em que mãos está, né? Sim. O famoso vil metal. Já nos ensinaram. Busque aquilo que você precisa, o suficiente para a sua existência, né? Se você almejar muito mais do que... Aí você está sobressaindo com... e tem também aquela outra famosa, você não pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Que é um dos capítulos do Evangelho que eles falam, né? E aí volta na lição também, naquela parte, na primeira frase que você abriu a nossa aula. É verdade. Não, mas assim, quero deixar claro que eu nunca coloquei a parte material em primeiro lugar, mas de forma alguma. Só assim, eu gosto da parte material e do dinheiro dentro da medida necessária para aquilo que eu acho interessante fazer por mim e pelos outros. Aí é importante. Fora isso, porque a felicidade mesmo está nas coisas muito pequenas. É aquela florzinha que está nascendo, o canto da coruja que eu estou ouvindo aqui, né? Isso é felicidade mesmo. Sim. Tá bom. Então vamos para a afirmação, né? Minha vida está nas mãos de Deus. Há quem diga que somos 100% responsáveis pelos nossos destinos. Para mim é difícil aceitar isso totalmente, pois somos vidas, de uma forma ou de outra, entrelaçadas. Meu destino depende de minhas escolhas, mas acho que estas também podem ter influência nas vidas de outras pessoas e vice-versa. Da mesma forma, essa afirmação, para mim, não é 100% verdadeira. Hoje eu estou cheia de dúvidas, hein? Pois temos o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. Então, podemos fazer escolhas. Por outro lado, eu entendo que ter minha vida nas mãos de Deus me traz segurança e paz, pois sei que Ele só quer o meu bem. Então, essa questão de somos 100% responsáveis pelo nosso destino é uma coisa que sempre me deixou interrogação na cabeça. Né? Nunca consegui ver exatamente assim. Você fala do seu livre-arbítrio, Lúcia? Sim. É porque, na verdade... Essa lição, para mim, me colocou muitos questionamentos. Para mim, parecia que algumas coisas, inclusive essa, tem mais de um sentido, mais de uma, como que eu vou dizer? Não é, mais de uma intenção, não uma intenção ruim, uma intenção de abrir os olhos, o coração e a mente da gente para várias coisas importantes, né? Assim, eu tenho o livre-arbítrio, eu faço as escolhas e cada escolha tem uma consequência, boa ou ruim, dependendo da minha escolha. E, ao mesmo tempo, Deus me carrega, porque eu sou filha dele e ele só quer o meu bem. Mas ele também deixa, falando, você tem que fazer suas escolhas, mas encara o que vier depois, os resultados. Porque quando a gente fala consequência, parece uma coisa pesada e ruim. Os resultados. Então, para mim, são questões assim, para eu voltar, ler e pensar bastante. Refletir mesmo. Sim, sempre. A gente vai estar sempre fazendo isso, viu? Eu acho que cada vez mais, né? Exatamente. Mas o importante é que você
nesses questionamentos que você colocou, né, Lúcia, você tenha essa disposição mesmo para aprender ali, para interpretar, que é esse é o caminho mesmo, Lúcia, que você vai descobrindo, se descobrindo também nisso. Porque eu lembro muito bem que na primeira aula você falou que a gente tinha que ser muito honesto, primeiramente com a gente mesmo na hora de responder, né? Fala que algumas questões eu não sou desonesta, eu sou com baixa percepção. Então, é o que eu procuro fazer, porque se eu não colocar aquilo que eu sinto, aquele que eu entendo, como é que depois eu vou pedir explicação para vocês, que sabem, que já passaram por isso, né? Então, é igual ir no psicólogo e não falar todos os seus problemas, ele nunca vai te ajudar, ele não está sabendo tudo que acontece, né? Exatamente. E até por isso que é um curso de aprendizado, porque isso. Estamos todos nesse caminho, não quer dizer que a gente faz tudo que está aqui nesse... Senão não precisaríamos estar aqui, né? É igual eu falo, eu dou aula de inglês há mais de 30 anos e não sei tudo, da mesma forma que eu não sei tudo em português, não existe essa possibilidade de saber tudo de alguma coisa, não existe. A gente vai aprendendo e melhorando. Sim. Isso, com certeza. Muito bom. Agora chega, falei demais. Ok, então. Mais alguém quer ler a afirmação? Então, tá bom, gente. Então, vamos finalizar a lição de hoje. E vamos para a aula de hoje, que é a matéria do Livro dos Espíritos. Renata. Diga. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu acho que é meio bobo, mas tudo bem. Nós vamos ter 2 lições para a próxima semana, correto? Certo. Respeita os pontos do caderno, não faço seguido. Sim, isso, respeitando os cadernos, Will. A ímpar no caderno ímpar, par no par. Tá. Eu fiquei em dúvida, achei que era para fazer seguido. Então tá bom. Ok. Tem uns cadernos que estão comigo, gente. E aí, se alguém for fazer antes, puder fazer num rascunho, depois põe no caderno, passa, tá? Bom. Renata. Oi. Renata, eu não levei os cadernos ontem, mas vou levar na quinta. Pode ser? Ou não dá tempo? Sueli, você quer deixar para outra semana? Porque aí você vai fazer as 2 lições essa semana, então pode deixar para outra, não tem problema. Segunda eu levo, então. Tá. É que na segunda eu não vou estar lá. Se você quiser deixar... Lá. Eu deixo. Deixa na sala do Helder e só me manda um zap avisando. Tá bom? Tá. Tá bom. Bom, gente, então... Estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos, a Vida Corporal. Questões 371 a 399. Tudo bem? 371. Essa primeira parte, idiotismo e loucura. Rogério Conduta, você pode ler para mim? Você está com o livro aí? Qual é a página, Renata? Então, Sueli, na verdade, eu não sei se a minha edição é igual à sua. Na minha edição está na página 168. Tá. É a questão 371, Sueli. Oi, Inácia. Achou? Idiotismo e loucura? Isso, esse mesmo. Tá. Só um segundinho que eu estou chegando na página ainda. Tá, joia. Ai. Espera que eu vou pular aqui. Opa, passou. Volta. Em PDF está dando um probleminha aqui. 371? Isso, questão 371. Deixa eu pegar aqui no 370.
Tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? É isso aí mesmo? Isso, 371? esse mesmo. A minha versão, ela é bem daquela bem erudita, tá? Resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem de insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. 372. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles as origens destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará ao ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Importa-se distingua o estado normal do estado patológico. No princípio, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando deste estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhes assemelham às algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo ou é das pernas, e dos olhos o cego. 374. Nas condições de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são provas e expiações. 375. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que lhe interrompem no que deste dependam
sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil será compreender que só tendo o espírito a teu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver libertado de toda a impressão material. 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde a procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta-se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve compreensão de tudo o que se passou durante sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão aos laços que aquele o prendiam. Obrigada, Rogério. Bom, gente, eu encontrei aqui uma explicação que eu vou estar passando aqui para vocês, que fala referente a essa parte da idiotia e da loucura, né? Então, na verdade, ele fala o seguinte: a diferença entre louco e o indivíduo com retardamento mental designado por Kardec pelo vocábulo de idiota e cretino. Então, quando Kardec fala referente ao ser idiota ou ser cretino, ele queria dizer que seriam aquelas pessoas que possuem um retardamento mental, tá? Porque a gente ouve falar a respeito disso, né? Geralmente são xingamentos. Aquela pessoa idiota, aquela pessoa uma cretina, geralmente são xingamentos. E, naquela época, a interpretação de Kardec era de pessoas que tinham retardamento mental, tá? Então, por isso que no Livro dos Espíritos está escrito dessa forma, tá? E aí, então, ele tem essa pergunta num outro livro, certo? Que foi que eu vi, que se existe, né, a diferença entre o louco e a pessoa com retardamento mental, que é o cretino ou idiota. Ele colocou que sim. Em se referindo aos idiotas e cretinos,
que parecem votados pela própria natureza a uma nulidade moral absoluta. O espiritismo experimental provou, pelo isolamento do espírito e do corpo, que eles são geralmente espíritos desenvolvidos e não atrasados, tão somente unidos a corpos imperfeitos. A diferença entre o louco e o cretino, segundo Kardec, é que o primeiro, ao nascer, é provido de órgãos cerebrais constituídos normalmente, mas que mais tarde se desorganizam. Ao passo que o segundo é um espírito encarnado num corpo cujos órgãos atrofiados desde o princípio não lhe permitem manifestar livremente o pensamento. O que falta ao idiota não são as faculdades, mas as cordas cerebrais correspondentes a essas faculdades para sua manifestação. Então, gente, pelo que dá para entender, é o seguinte, os considerados cretinos e idiotas são pessoas muito devedoras do passado, certo? Então, eles reencarnam dessa forma, e quando eles reencarnam, o corpo físico, ele já vai ter essa atrofia que vai fazer com que a pessoa tenha essa deficiência mental, tá? Já os considerados loucos, certo? Eles têm os órgãos normais e eles vão desenvolver a loucura com o passar do tempo, tá? Eles não vão nascer loucos, eles vão desenvolver isso com o passar do tempo. Bom, vai cair aqui, pessoal, falta menos de 1 minuto, a gente já volta, tá bom? Bom, então, eu tinha falado referente ao idiotismo e à loucura, certo? Da diferenciação entre um e outro, e que geralmente são espíritos, assim, muito devedores que vêm com esses problemas, que a gente considera os problemas mentais, tá bom? Então, na verdade, aquilo lá para eles, né, para o espírito, é uma prisão, certo? E muitas vezes isso ocorre também para que é uma prova que às vezes o espírito pede para passar, para que ele não desenvolva, certo, digamos assim, os mesmos erros que ele cometeu no passado. Então, porque ele vai estar incapacitado, né? Então, para ele desenvolver os erros, ele acaba vindo nessa posição e que acaba mesmo sendo uma prisão para ele e que ele fica, digamos assim, na independência também, né, de auxílio do outro, né? Então tá bom, gente. Vamos continuando aqui. Vamos passar agora para o 379, que vai falar da infância, tá? Will, você pode ler para nós essa parte da infância? Posso. Por favor. Da infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. 380. Numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação. Pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dispõe com o desenvolvimento dos órgãos? Uma observação vem ao apoio dessa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. 381. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente a seu vigor primitivo? Assim deve ser,
pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal, entretanto, ele não retorna à sua lucidez primitiva, enquanto a separação não estiver completa. Ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos seus desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão encarnados da sua educação. 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não saber falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Admiraria, pois, em tudo a sabedoria da providência. 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais cariciais como se fosse uma parte de vós mesmo, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências. Para que possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências de inocência, mesmo numa criança de natureza má. Suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não é apenas a imagem do que eles deveriam ser. E se não o são, é sobre eles somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam na primeira infância. Vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem um coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tenha adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quererais que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quererais que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja,
Depois de haver passado pela preparação da infância, nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades dos seres integrados por essa multidão de mundos, em que desenvolve as criaturas. E vós, mesmo ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa existência, tão não terrena, ignorais os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo. Novo para vós, manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, e a debilidade dos primeiros anos se torna flexíveis, acessíveis aos conselhos de experiência daqueles que devem fazê-lo progredir. E então, que se pode retornar ao seu caráter e reprimir as más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Obrigado. Então, aqui ele dá uma explicação, né, referente à importância da infância para o desenvolvimento do espírito, né, porque, na verdade, o que acontece? A providência divina, certo? Tudo está conforme foi planejado, foi estrategicamente planejado para que ocorresse. Nós nascemos, passamos pela infância, temos o período adolescente até virarmos adultos, certo? Então, durante esse período da infância, o espírito, na verdade, o que acontece? Ele não tem o seu total desenvolvimento, certo? Por quê? Porque ainda está tendo o desenvolvimento dos órgãos, a parte da inteligência, a maturidade ali ainda ela é limitada. Então, o espírito ele tem que acompanhar o desenvolvimento do corpo físico também, para que ele chegue à sua plenitude. E a infância, na verdade, ela é uma parte ali que eles falam que o espírito fica em repouso, digamos assim. Mas do que? A sua total, seu total desenvolvimento. Tá? Então, ali ele tem que deixar com que os órgãos se desenvolvam, com que o corpo físico, né, ele também vá criando o seu desenvolvimento natural para que ele chegue à parte, né, do adulto que eles falam, né, que é a partir desse momento que tem todo o desenvolvimento, que aí entra toda a sua parte do livre-arbítrio, das consequências, enfim. E é um período muito importante, certo, ali para o espírito também, e muita responsabilidade para os pais, certo, é nesse desenvolvimento moral. O desenvolvimento certo, para que no caso ali, esse período da infância, que ele ainda está em desenvolvimento, ele consiga, certo, um crescimento moral e não continuar com aquilo os erros do passado. Ele consiga fazer umas superações. Certo? Então, ali é um momento ali que os pais precisam prestar muita atenção, né, nessa parte do espírito. Mas ele deixa claro aqui para a gente, certo, que a infância é um período necessário e faz parte da providência divina. Tá bom? E a gente sabe, assim, que tem espíritos que desencarnam na infância, né, não completam, né, a trajetória, só que tudo tem os motivos para que isso ocorra, né? Então, tem aqueles que vieram apenas para cumprir um período que deixou de cumprir em reencarnações passadas, certo? Ou, às vezes, assim, acabam, por negligências, acabam desencarnando antes do tempo. Então, tem as explicações para isso também. Certinho, pessoal? Continuando aqui.
Nós vamos agora para a parte de simpatias e antipatias terrestres, 386. Lúcia, você pode ler essa parte para nós? Posso sim. Simpatias e antipatias terrenas. Dois seres que se conhecem e se amam podem se reencontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que podeis imaginar. Após a morte, se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Veja nessa obra, questão 392. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. Os encontros que ocorrem algumas vezes, que se atribuem ao acaso, não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. De onde vem a repulsa instintiva que se tem por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falar. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos um para com o outro. A antipatia pode se originar da diferença no modo de pensar, mas, à medida que se elevam, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Tanto em um quanto no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo ou desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido, e não compartilharão dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio ou ciúme, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Ok. Bom, gente, esse trechinho aqui, né, simpatias e antipatias, às vezes a gente fala, né, não sei, assim, não tem... As pessoas que, umas naturalmente temos mais simpatias, outras não, certo? Mas isso faz parte de nós, ainda como espíritos imperfeitos, certo? Porque, na verdade, o que ele fala, que conforme você vai se elevando, cada vez mais você se eleva, as antipatias vão diminuindo. Porque os ensinamentos é que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, é a compreensão, né, e a compaixão com o outro, para que essas questões de antipatias. Então, aqui, às vezes, são coisas que a gente remete, né, de passado, mas realmente ainda fazem parte aqui do nosso aprendizado, certo? Entre as simpatias e antipatias. E é claro que tudo também vai estar relacionado com o meio no qual a gente esteja envolvido. Porque, é claro, se a gente está seguindo bem, a gente não vai ter, né, digamos assim, uma simpatia para aquele que pratica o mal. Né? Isso é bem lógico, né? Mas, porém, é aí que a gente vai ter que fazer os nossos trabalhos de compreensão, né, de compaixão pelo outro. Vamos continuar aqui. Esquecimento do passado. Essa parte eu leio. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado,
O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não tem lembrança? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma missão para ele, se lembrasse do que pode conquistar, mas no momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito reentra na sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou as lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhe são superiores para o ajudar nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência o procurará fazer reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, indo no mais dos princípios que recebestes de vós, ao passo que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para as faltas que já cometestes. O espírito entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e se hierarquia do espírito quando volta entre eles. Uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos disso a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. 3.9. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde não se está sujeito a todas as nossas necessidades físicas, as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade em geral é relativa, a sentimos por comparação com um estado menos feliz, visto que, em definitivo, algum desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimentos em seu gênero. Entre nós, o rico, que não tem as angústias das necessidades materiais, como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto, se na sua posição os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência inferior para comparação, a isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses, tu compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite saborear. Mas existem outros onde os habitantes, como tu disseste, colocados em melhores condições do que vós, menos aborrecimento, infelicidade mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não apreciam-na como homens, a apreciam como espíritos. Não há no esquecimento dessas existências passadas, então, sobretudo naquelas que foram penosas,
alguma coisa de providencial e onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se pode suportar? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus faz é e que não nos cabe criticar suas obras e dizer como deveria regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente, em outros, exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justo o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente o dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é frequentemente feliz quando um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos onde não reina senão o bem, nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que pudera fazer nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhe fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é senão uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto, mas é preciso ter em conta o progresso que pode se ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Pode ela ser pior? Quer dizer, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na existência precedente? Isso depende de seu adiantamento. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam antes um estado estacionário do que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode-se induzir o gênero da existência anterior muito frequentemente, uma vez que cada um é punido por onde pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso. Instintivas são um indício mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Chegada ao termo marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele é apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar.
Se triunfa, se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado do espírito escolhe o moral e que no estado de encarnação delibera-se bem ou mal. Denegar ao homem o livre-arbítrio será o reduzir ao estado de máquina. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências, como se um véu as e elas podem mesmo lhe serem reveladas em circunstâncias. Mas, então, é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil, jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se delas não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas existem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de falta se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta-lhe estudar a si mesmo e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos podem também nos esclarecer sobre o que fomos, como neste mundo julgamos os fatos e os clichês. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. Bom, gente, essa última parte está bem explicativa, né, sobre as existências passadas, né, que, na verdade, a não recordação das existências passadas. Então, nessa última parte aqui, ele deixa bem claro isso para nós, né, essa explicação. Alguém quer fazer algum comentário a respeito, alguma dúvida? Tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Então, encerramos a aula de hoje. Amor, você consegue fazer o encerramento? Tem 5 minutos. Dá para fazer. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, vamos fazer nosso encerramento. Muito bem, gente. Então, vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Vamos agradecendo por mais esse aprendizado que tivemos, esse tempo precioso que nos foi concedido. E vamos agora, então, elevando os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho desse momento que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando para que o Evangelho possa ser norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os locais de conflito, fome e miséria da Terra. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso povo e pelos nossos dirigentes e por toda essa espiritualidade de luz
que tanto auxilia esse nosso país. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos, e por eles também. E vamos expandir mais, vamos vibrar por todos os lares onde existam leitos de dor, expandindo mais ainda. Vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede na Avenida Sabor a Caminho, número 810, por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e seus assistidos. Vibremos também pela Câmara de Passes e pela urna de vibrações. E por todos os nomes lá contidos, recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar especialmente para os nossos irmãos, da família, Sanches do Prado, vibrando especialmente para a nossa querida Leoni e também pelo Rogério. E vamos expandindo essa nossa vibração para toda a sua família. Recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e nunca nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.